Bom dia a todos presentes aqui, encarnados e desencarnados, aos nossos amigos internautas, votos de muita paz. Mais um encontro com Humberto de Campos nessa crônica, nessas cartas e crônicas que ele nos traz nessa manhã. Estamos caminhando lá no 5º capítulo, Tragédia no Circo, né? E nós que caminhamos pelo caminho do cristianismo, observávamos que depois que Jesus passou por aqui, as pessoas que seguiam Jesus eram marcadas para dar grandes testemunhos. Ainda bem que nós estamos caminhando no nosso processo evolutivo e hoje as provas são mais individuais, mais pessoais, né? No nosso íntimo, mas também passamos por grandes desafios. Vamos ao nosso texto. Aquela noite da época recuada de 177 depois de Cristo, né? O Concílio de Leão recogitava de povo. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador, e sim de um compacto ajuntamento. Marco Aurélio reinava piedoso e, embora não houvesse lavrado qualquer rescrito em prejuízo maior dos cristãos, permitira que se lhe aplicasse na cidade com o máximo rigor todas as leis existentes contra eles. Então, esse concílio que foi elaborado era uma forma de perseguir os cristãos, né? E as pessoas que estavam contra as regras que a sociedade se impunha, elas eram condenadas e era jogada no circo para o sacrifício. A matança, por isso, perdurava terrível. Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto os homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Nós observamos logo nesse princípio um impacto que nos causa esse texto. Não tinha idoso, não tinha criança, mulheres, todas as pessoas que se declarassem ou que tivessem um familiar que se declarasse seguindo os ensinamentos do Nazareno, que era Jesus, elas eram condenadas a serem devoradas nos circos, né? E a gente vê essas inúmeras atrocidades que aconteceu e ainda acontecem em nome de Jesus, né? Mas no filme mesmo, Paulo e Estevão, que nós assistimos há uns 5 anos atrás, me impactou muito. Quando passa pelas cidades, as pessoas crucificadas como Jesus, queimadas, sendo queimadas, né? E a gente olha aquilo e vê, meu Deus, quanta barbaridade, né? Quanta, em nome de Jesus, contra os ensinamentos do Mestre. E hoje, graças a Deus, fizemos o caminho de volta, né? Estamos hoje, graças a Deus, nos declarando cristãos, né, tem grandes sacrifícios externos, mas sobretudo com sacrifícios internos. Através de Espesso Casário, a montante da confluência do Ródano e do Saone, multiplicavam-se prisões, e no sopé da encosta, mais tarde conhecida como Colina, de Fourvière, improvisara-se grande circo, levantando-se altas paliçadas em torno da enorme arena. Então, nós observamos aqui que eles criavam todo um cenário para cometer aquelas atrocidades. As pessoas representativas do mundo lionês eram sacrificadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, enviando-se os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, ao regozijo do público, né? Então, era o dia de divertimento. Agora imagine, minha gente, as pessoas se divertiam com a tragédia, com o sacrifício do outro, né? E as pessoas que viviam na zona rural, as pessoas que viviam na zona rural ou na zona urbana, onde tiver que estivessem, né? Elas eram apontadas, julgadas, né? Sem nenhuma chance de defesa
e elas eram sacrificadas. E o pior de tudo isso, quando a gente vê, a gente faz uma analogia, quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus entra naquele burrico, né? Sendo contemplado por aquela população, onde Jesus já tinha passado no seu ministério, né? Levando a mensagem de amor e de paz, salvando vidas, né? Levando conforto, trazendo a boa nova. E depois que Jesus é julgado, aquela população grita junto daquele público, absolvendo Barrabás e condenando Jesus. Né? Então a gente observa que como nós, né, a máxima de Jesus, que nós nos olhemos como irmãos, como ainda temos dificuldades. Como aqueles irmãos, eles não percebiam que aquelas pessoas que estavam sendo devoradas naquele cenário eram irmãos como nós. Né? E eles gritavam, se sentiam felizes. Mas a doutrina espírita nos ensina que essa meia-dura é livre e a colheita é inevitável. Então, todos esses irmãos que cometeram essas atrocidades na lei da reencarnação, ela vai restituir à lei o retorno no sentido de que você reconheça e que você consiga também sentir na sua alma todos aqueles desafios e dores que aqueles irmãos passaram. Então, quando a gente vê essas grandes calamidades, como enchentes que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como essas guerras, tantas fomes, tantas doenças, e a gente fica nos questionando, ainda bem que somos espíritas, que entendemos que Deus é misericordioso, que dá a cada um de nós aquilo que nós precisamos para que nós consigamos caminhar no nosso processo evolutivo. E as feras pareciam agora entorpecidas. Imaginemos que aquelas feras ficavam sem se alimentar alguns dias para que elas fossem soltas naqueles circos e ser devoradas, né? Tem um livro também na literatura espírita que Emmanuel nos traz há 2000 anos, né? O caso de Lívia, e ela também vai ser devorada, né? No grande circo, né? E quando ele está assistindo, ele reconhece Lívia, que tinha trocado Amanda com Ana, né? A escrava Ana. Então nós vamos ver os grandes testemunhos desses cristãos em nome de Jesus. E hoje a gente nos questiona, nos perguntamos sempre, meu Deus, por que eu faço isso, né? Por que é tantos desafios e a gente vê que quantos irmãos testemunharam de forma tão profunda o fato de acreditar e viver Jesus. Após massacrar milhares de vítimas nas mandíbulas sanguinolentas, em razão disso, inventavam-se tormentos novos. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Então a gente vai observando, né, que ainda hoje a gente vê, metaforicamente, simbolicamente, os grandes círculos, né, das atrocidades, das ideias, né, da mentalidade, né, e a gente vai tendo avanços, claro, que a gente está caminhando para a regeneração, mas alguns irmãos ainda se mantêm muito nessas posturas, nesses comportamentos. Basta que se pense diferente, né? Senhoras cultas e meninas genas eram desrespeitadas antes que lhes decepassem a cabeça. Imagina, gente. Anciões indefesos viam-se chicoteados até a morte. No livro Paulo e Estevão, nós observamos, né, como é que foi que o pai de Estevão fez a passagem, né, com grande agressão física. E o próprio Estevão, né, que deu um grande testemunho, que foi apedrejado, né? E ontem nós colocamos a FEB, faz um programa muito bom, Vivendo o Evangelho. E lá eles estão estudando uma outra obra de Humberto de Campos, que é Lua Nova. E temos um capítulo ontem que foi o testemunho do nosso querido Judas, né? Eu coloquei até no nosso grupo. E o que eu mais me encantei naquelas reflexões, naquela narrativa, é que quando Judas se aproxima de Jesus, porque Judas tinha outro propósito. Jesus achava ingenuamente que Jesus não ia dar conta do ministério, atendendo pobres e estrupiados. Judas achava que para ter uma grande obra, Jesus precisava de um grande líder economicamente preparado. E ele
tempo inteiro Jesus o acolhe. Em nenhum momento Jesus se sentiu ofendido. E quando a gente ouve mais um relato de Humberto de Campos, a gente faz a seguinte reflexão: como estamos distantes, eu, Fátima, daquele comportamento que um dia serei um anjo, não sei quantos milênios ainda nos precisa, mas Jesus, em nenhum momento, Jesus se sentia ofendido, porque Jesus entendia ainda a pequenez da coisa, como Jesus entende a nós. Então, imaginemos, né, aquelas mulheres daquela época serem abusadas e ver um filho, uma filha ser decapitada, né? Olha que atrocidade. Então, meninos aportados de reduto familiar eram vendidos a mercadores em trânsito para servirem de alimárias domésticas em províncias distantes. E nobres senhores tombavam assassinados nas próprias mãos. E a gente recorda de Emmanuel, quando Chico faz aquela pergunta, por que existia tantas injustiças? E Emmanuel dizia que não existia injustiça. Não existia injustiçados, existia justiça. Porque todos nós, em potencialidade, somos criminosos. Basta que sejamos descobertos. Então, quando a gente vê alguém passar por tantas questões na sua vida pessoal, né? E a gente questiona, meu Deus, por que tanto sofrimento nesse irmão? Mas quando a gente olha aquele olhar apenas unilateral, mas quando a gente tem uma visão mais ampla na lei da reencarnação, a gente entende que ninguém está fugindo à lei. Está se cumprindo de fato aquilo que é determinado pelas leis divinas. Mais de 20 mil pessoas já tinham mais de 20 mil pessoas já haviam sido mortas. Imaginemos quantas pessoas, ao longo desses séculos, a gente observa isso, né? Quantas pessoas já foram sacrificadas, não é? Agredidas em nome de Jesus, né? Então, Humberto de Campos, ele termina o texto nos trazendo essa reflexão que é bastante profunda. E isso, né, eu não sei, foi mais ou menos acho que na década de 70. A gente vai fazer essa pequena analogia aqui. Naquela noite, aqui acima nos referimos, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra, que se desfrutava atenções especiais do imperador por se haver distinguido contra a usurpação do general Ávido Cássio, e que se inclinava agora o merecido repouso. Imaginaram-se para logo comemorações a caráter. Por esse mesmo motivo, enquanto lá fora se atropelavam gladiadores e jograis ao patrício Alcio Prancos, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidia a reunião a pedido do pretor, programando os festejos. Mais uma atrocidade. Além das saudações diante dos carros que chegaram de Viena, dizia algo tocado pelo vinho abundante. É preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção, né? O lutador sétimo poderia arregimentar os melhores homens, contudo, não bastaria renovar o quadro de atletas. Então, eles queriam algo mais atroz, algo mais agressivo, mais impactante, mas que chamasse mais atenção. É o que nós dizemos aí, qual a atração, né? Qual é a personagem protagonista daquele evento? Eles queriam algo mais impactante. A equipe de dançarinos nunca esteve melhor. Ai, equipe de dançarinos. A gente vê hoje, né, em pleno século XXI, algumas aberturas em nome da arte, Deus misericordioso. Aventou Caio Marcelino, antigo legionário da Bretanha, que se enriquecera no saque. Sim, concordou Alcio. Instruiremos Mucônia para que os bailados permaneçam à altura. Providenciaremos o encontro de Auroques, lembrou Pécio Níger. Auroques, clamou a turba em aprovação. Excelente lembrança, falou Plancos.
em voz mais alta. Mas, em consideração ao visitante, é imperioso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. Um grito horrível nasceu da Assembleia. Cristãos às feras. Será que fomos nós que gritamos, gente, assim? Cristãos às feras. Acerenado, o vozeiro tornou o chefe do conselho. Imaginemos nós, ouvimos isso quando passarmos na porta estreita, que nós avaliarmos as nossas encarnações e vermos nós gritando, né? Cristãos às feras. Isso não constitui novidade e há circunstâncias desfavoráveis. Os leões recém-chegados da África estão preguiçosos. Imagina, gente. Sorriu com malícia e charqueou. Claro que surpreenderam nos últimos dias tentações e viandas que o próprio Lúculo jamais encontrou no conforto de sua casa. Depois das gargalhadas gerais, Alcio continuou irônico a reunião, né? Para que pudesse ter um encontro artístico nesse circo impactante. Ouvi, porém, alguns companheiros ainda hoje e apresentaremos um plano que espero que resulte certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1.000 crianças e mulheres cristãs, guardando-as nos cárceres. Imagina, gente. Iam ser devorados, né? E amanhã, coroando as homenagens, ajuntá-lo-emos na arena, molhada de resinas e devidamente cercada de farpas, embebidas em óleo, a se sentir atraente pelos leões, deixando apenas passagem estreita para a liberação das mais fortes. Depois de mostradas festivamente em público, incendiaremos toda a área, deitando sobre elas os velhos cavalos que já que não sirvam aos nossos jogos. Muita crueldade. Realmente, as chamas e as patas dos animais formaram muitos lances inéditos. Muito bem, muito bem. Reuniu a multidão de ponta a ponta de átrio. Urge o tempo, gritou Plancus, e precisamos do concurso de todos. Ainda quer a colaboração, né? Não possuímos guardas suficientes. E, erguendo ainda mais o tom de voz, levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. Hoje a gente vê isso nas redes sociais, né? De uma forma mais, talvez menos agressiva, mas a gente vê ainda a gente tendo esse tipo de comportamento. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram destra alto, aplaudindo em delírio. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite enunciou tacastro inflexível. Cada um de nós traga essas pragas jazem escondidas por toda a parte. Quer dizer, vamos à caça, né? Cada um vai trazer uns que se declarasse cristão. Cácalas e exterminá-las é um serviço da hora. Durante a noite inteira, mais de 1.000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes e no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filhas de mulheres e criancinhas em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimada nas chamas alteadas ao sopro do vento, ao despedaçadas pelos cavalos em correria. Imagina que crueldade, né? Quase. E aí a gente vai no último parágrafo, Humberto já nos traz essa reflexão, né? Essa atrocidade toda que aconteceu, né, ao longo dos séculos, mas principalmente no ano de 1177, após a chegada do Cristo, é essa perseguição aos cristãos, né? Então se elaborava aquele grande circo, onde guardava aquelas feras
para que pudessem devorar aqueles cristãos em público. E um público ainda ali batendo palma, gritando, né? Tomados por aquela energia para um divertimento. E quando a gente ouve, a gente vê essas tragédias em pleno século XXI, a gente se questiona, né? Por quê? Nós no planeta Terra, de prova e de expiação, a espiritualidade, contudo, nos diz que classifica o nosso planeta de prova e de expiação, realmente, né? São muitas provas. E Humberto vai nos trazer assim: quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis, reuniu todo mundo. Tinha que ser muitos séculos, né, para reunir toda essa equipe, que em diversas posições de idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação. A 17 de dezembro de 1961, retifico, falei década de 70, mas foi 60, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia de um circo, né, foi anunciada nos jornais da época, um grande circo onde tinha milhares de pessoas. E aí teve um incêndio. Não, foi assim, um rapaz foi para entrar, já participar do circo, aí não autorizava ele entrar, ele e o grupo dele. Quando todo mundo estava assistindo o espetáculo, ele comprou gás, na época era querosene, e ele veio com os panos, molhou a aluna toda. Então, a nossa irmã está aqui nos colaborando, né, que o circo, né, atendia naquela época, o circo, como ainda hoje, né, não tem muitos atrativos hoje, no sentido de chamar a atenção daquela comunidade, mas nós tínhamos uma época, uma cultura, né, muito ligada à arte circense. Então, esse grupo chegou nesse circo querendo participar, querendo entrar nas atividades, e a direção do circo não permitiu. Então, quando o show já tinha começado, que estava todo mundo lá assistindo, se divertindo, ele foi arteou fogo, né? E ali foi sacrificado os animais, as pessoas, os artistas, de uma tragédia, né? E quando a gente olha isso de uma forma momentânea, a gente diz assim: ai meu Deus, que tragédia, né? Mas quando nós fazemos essa analogia, as grandes tragédias que aconteceram no princípio do século II, né, depois da vinda de Jesus, a gente vê, não é, como a lei não foge, né? 18 séculos depois, não é, as pessoas retomam, né, se iguala à lei. E a gente observa, a gente vê, a gente fica se questionando: meu Deus, quantas milhares de encarnações, quantas caminhadas eu preciso ainda no meu processo evolutivo. E a gente observa pela narrativa de Humberto de Campos que 18 séculos, 1800 anos é um nada, né? Então a gente vai pedindo a Deus de misericórdia quando a gente ouve essas tragédias, para que esses irmãos envolvidos retornem à sensação de ter cumprido a lei, né? E a gente agradece nesse momento a oportunidade, desejando a todos nós aqui presentes, aos irmãos envolvidos na tragédia do sul do nosso país, que eles sejam envolvidos em uma corrente de paz e de amor, de misericórdia, e como nos diz aquele livro maravilhoso de Chico Xavier, coragem. Coragem para recomeçar, coragem para refazer. E sobre nós, irmãos espíritas, irmãos cristãos, que nós oremos por eles, pedindo a Deus a sua misericórdia para todos aqueles que perderam seus familiares, seus bens materiais, mas que perderam sobretudo a sua paz, né? Na esperança de dias melhores, que nós consigamos nessas vibrações envolver esses irmãos e pedir a Jesus que acalente essas almas aflitas, para que elas possam de fato ressurgir da oportunidade do servir. Paz e bem, até uma próxima oportunidade.